Oi, pessoal, boa tarde. Então, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês, né? Estava mostrando para vocês a resolução de um exercício que faz parte aqui da nossa disciplina de Fundamentos de Enzimologia. No vídeo anterior, eu ensinei a fazer o cálculo da quantidade de proteína na amostra e eu vou seguir aqui com a continuação do exercício, onde a gente vai ver aqui agora o cálculo de atividade enzimática, propriamente, e atividade específica, tá? Então, que para quem não assistiu, eu sugiro olhar o vídeo anterior para entender, né, como que a gente vai continuar esse exercício aqui. Então, continuando, né, aqui para o cálculo de atividade enzimática, né, o exercício ele diz que após a quantificação de proteínas, foram realizados ensaios enzimáticos a 30 graus, que é o padrão, né, estabelecido pela UBMB, então, quando possível, realizar os ensaios nessa temperatura, é sugerido que a gente utilize, porque assim você tem um padrão de comparação, né? Você consegue comparar com outros resultados que já foram publicados. E para quantificar a atividade de celulase, a gente utilizou o substrato solúvel, né? A carboximetilcelulose, em uma concentração de 0,5%. De acordo com as condições que estão expostas em tabelas que eu vou mostrar adiante, né, que é para a questão da atividade enzimática das amostras, né, que foram preparadas anteriormente, né, as amostras de cupim e besouro. Os tubos dos ensaios após a incubação, ou seja, a incubação com a enzima e substrato e a enzima sendo a amostra, né, a fonte da enzima, as amostras que a gente dissecou do intestino, que foi incubado em diferentes tempos a 30 graus com o substrato, que é o CMC, o carboximetilcelulose, os tubos foram incubados e fervidos e a concentração de açúcar redutor foi determinada com o reagente DNS. E aí, novamente, para a gente conseguir calcular a quantidade de produto gerado, a gente precisa realizar, então, a confecção de uma curva padrão. Nesse caso, a gente usou como padrão a glicose. A glicose ela é um açúcar redutor. Então, conhecendo-se a concentração de glicose, você consegue fazer uma correlação, novamente, da mesma forma que a gente fez para a curva padrão de proteína, você consegue fazer uma correlação entre a quantidade de glicose que você está colocando ali no seu ensaio e o aumento da absorbância. E isso depois vai ser transposto, né, vai ser utilizado para calcular a quantidade de produto que foi gerado na tua amostra. Observe que isso é um método indireto, né? Você incubou a tua amostra com a enzima em um substrato. Durante o tempo de incubação ali, a enzima hidrolisou esse substrato, onde foram gerados açúcares redutores. E aí, através de um outro método, que é com a utilização do DNS, que eu até coloquei aqui como exemplo, aqui, a gente consegue quantificar a geração desse produto. Então, aqui você tem uma molécula de celulose solúvel, no caso o CMC, que está sendo hidrolisado pela celulose, né, nas condições que a gente estipulou. E aí, você gera um açúcar redutor, né, essa forma que ela está em equilíbrio. E esse açúcar redutor aqui, quando você coloca com DNS em meio básico, ou seja, uma outra reação, você está fazendo uma segunda reação após a reação de hidrólise, o DNS em meio básico, na presença do açúcar redutor, ou seja, desse agente redutor, ele vai ser reduzido a 3-amino, 5 nitrosalicílico, ou melhor, ácido, 3-amino, 5 nitrosalicílico. E aí, o que acontece com o DNS? Quando ele sofre, né, essa redução, ele muda dessa cor, que ela é um amarelo mais clarinho, e ele vai se tornando mais alaranjado até ficar com um marrom quase preto, bem escuro. E essa mudança na coloração, ela é proporcional à presença, né, de açúcares redutores na reação. Ou seja, você
incuba o seu substrato aqui com a tua enzima, ele vai sofrer a reação de hidrólise, e o que a gente vai medir aqui, né, para poder identificar a formação de produto e assim quantificar a quantidade de enzima, é a geração aqui do produto formado, tá? No caso, a presença dos açúcares redutores. Então, vamos lá. Primeira coisa para quantificar a atividade enzimática, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir a curva padrão. Então, vamos voltar aqui para o nosso arquivo de Excel, aqui já estava a quantificação de proteína. Agora a gente tem a curva padrão. Aí, o que acontece? A curva padrão, você precisa usar já um açúcar redutor, no qual você já conhece a concentração para construir essa curva padrão. Então, no caso, a gente vai usar a glicose. E a glicose ela vai ser submetida à mesma reação com ácido de nitrosalicílico que é a sua amostra, né? Ou seja, só que no caso da glicose aqui na curva padrão não precisa ser gerada, ela já está ali na tua amostra, né? No caso da amostra, você precisa incubar com a enzima, gerar o açúcar redutor e depois incubar com ácido de nitrosalicílico. Novamente, observando aqui a questão muito importante de que o volume da curva padrão para o volume que você vai usar no teu ensaio tem que ser o mesmo, tá? Então, aqui o volume é de 100 microlitros. Se você observar aqui a soma dos volumes, todos têm 100 microlitros. E aqui, quando eu for mostrar o ensaio, a mistura de amostra, tampão, que é necessário para realizar o ensaio enzimático, né? Porque a enzima, ela depende do pH do meio, né? Para ser ativa, né? E mais o volume do substrato, isso tem que ter uma soma de 100 microlitros. Então, a gente vai pegar aqui esses valores para montar a curva padrão. Vou colocar aqui de novo, igual ao outro. Novamente, esse volume da água aqui, ele não me interessa, porque ele é interessante para a construção do ensaio, mas não para os cálculos. E, novamente, o que eu preciso saber aqui, qual a concentração da glicose, né? A glicose que eu estou colocando aqui, ela está 10 milimolar. 10 milimolar. Ou milimolar, nanomol por microlitro, tá? Por que a gente faz nanomol por microlitro? Porque, como o Fernando explicou lá nos vídeos anteriores, a gente vai calcular aqui a atividade enzimática. E a atividade enzimática, o resultado, depois que você vai querer, né, é a quantidade de produto que foi gerado por minuto, que isso é convertido na unidade enzimática, ou U, né, e isso é em U, né, é igual a micromol de produto gerado por minuto, tá? Aqui, finge que é micromol. Né, eu coloquei o U, mas vou colocar aqui um pouco bonitinho, né? Micromol. Tá? Micromol por minuto. Ou você pode também ter a unidade, dependendo da quantidade, né, da concentração da atividade enzimática na tua amostra, se é uma atividade muito pequena, você pode calcular também em mil, né? Porque aí a gente tem um nanomol. Nanomol por minuto. Eita, já mudou aqui, ó. Sempre faz isso. Tá? Então, essas aqui são as unidades padrão que a gente vai querer no final para conseguir calcular a concentração, né? Para conseguir quantificar a atividade enzimática. Então, por isso que o volume aqui ele não é importante. E também o volume de glicose não é importante, nem a concentração. O que a gente quer saber é a quantidade em nanomol que a gente está adicionando àquele estudo de ensaios para fazer a correlação novamente com a absorbância aqui. Então, aqui a gente vai precisar de nanomol de glicose. Então, aqui é 0. E aqui, 10 vezes
como eu tenho nanomol por microlitro, se eu coloquei 10 microlitros, eu tenho que multiplicar aqui pelo valor, pela concentração que aquela glicose estava, né? Então, 10 vezes 10. Eu vou... Nunca sei, eu acho que isso aqui que fixa, né? Vou fixar e fazer os valores aqui. Então, o que eu vou utilizar para construir minha curva padrão e para correlacionar esses valores o quanto que a minha absorvância aumenta em relação a quanto eu coloco em termos de nanomol de glicose. Aqui, eu vou ter que pegar aqui de novo, por causa da vírgula. Desculpa. Então, aqui a gente vai construir, né? Um gráfico aqui para... E aí a gente, novamente, observa aqui uma correlação que é linear. Aqui a gente tem absorvância por 50 nanômetros, né? Porque é nesse comprimento de onda aqui que o DNS absorve. Quando ele, após a reação, né, com o açúcar redutor. E aqui a gente tem o nanomol de glicose. Então, como eu já expliquei anteriormente, aí você pode arrumar aqui do jeito que você quiser. O que é importante a gente saber aqui, sempre levar em conta, são as unidades de medida que a gente está utilizando aqui para não ter erro na conta, para não ter, né, não gerar nenhum erro. Os 3 parâmetros, novamente, que a gente vai calcular aqui são os mesmos que a gente usou para a construção da curva padrão de proteína, que é a correlação, que é o importante observar. Aqui, pelo próprio desenho da figura, a gente já consegue ver que a correlação ela é alta, provavelmente 99%. O intercepto. Só que fosse um intercepto, a interseção, né? E a inclinação. Então, Correl, fórmula básica, correlação entre esses 2 parâmetros, como eu disse, 99%, interseção, observando sempre o que você quer chamar de Y e X para não ter erro. E aqui, que é mais importante para a gente aqui, que é a inclinação. Beleza. Então, aqui lembrando que essa inclinação aqui, então, os parâmetros, né, que ela está comparando é a absorvância para nanomol de glicose, ou açúcar redutor, né, que no caso aqui é o que a gente está medindo. Então, isso quer dizer o quê, né? Que você tem um incremento para essas amostras de 0,0080008 na tua absorvância para cada nanomol de glicose que você adiciona, ou para cada nanomol de glicose que está presente ali na tua amostra, né, ou no teu meio de reação. Vamos só comparar aqui, ver se está certinho. Então, para a curva padrão, é isso que a gente tem. Agora, a gente vai ver os nossos ensaios. Passei direto. Cadê? Aqui. Então, vamos lá. Então, se vocês se lembram bem, a gente tinha 2 amostras. Ó, lembrando aqui, ó. Então, 2 amostras, uma amostra de cupim e outra de besouro, que eles, né, tiveram... A gente dissecou o tubo digestivo, a gente dissecou um número de animais diferentes e para esse determinado volume de homogeneização. Eu até vou já aproveitar esses valores aqui e vou anotar aqui, porque a gente vai precisar, porque
No caso de proteína, a gente não calculou o volume de proteína, o valor de proteína total na amostra, a gente calculou por microlitro. Então, a gente não precisou desses valores, mas agora a gente vai precisar para fazer a correlação. Então, vamos colocar aqui o cupim. Vou colocar aqui mais ou menos na mesma. Cupim, a gente dissecou 40 insetos e colocou num volume de 0,5 ml. E o besouro, a gente dissecou 50 insetos num volume de 2 ml. Tá? Esses valores aqui a gente vai precisar. Então, voltando aqui à realização do ensaio propriamente, né? Então, como eu disse, as amostras, né, que você preparou, dissecou, foi incubada com um tampão. Você tem um volume de amostra fixo aqui, e agora o que varia é o tempo que você vai incubar a tua amostra com a tua enzima, né? E aí você vai ver a quantidade de produto que está sendo gerado ao longo do tempo. Após o tempo de incubação, a gente paralisa, né? Por exemplo, vou lá, faço meu ensaio, tenho sempre o branco, que é o tempo zero, onde não houve reação não houve reação de hidrólise, né? Que não dá tempo. Isso aqui, geralmente, no laboratório, gente, a gente já faz assim, a gente monta o ensaio no gelo, porque aí você garante esse tempo zero, porque com a temperatura muito baixa, a enzima ela não consegue, né? Não consegue hidrolisar aquele substrato. Então, a gente já faz no gelo e já ferve aquela amostra ali, porque aí você garante o seu tempo zero. E depois dos diferentes tempos de incubação, você ferve para paralisar a reação e depois faz a reação com o DNS propriamente para identificar o açúcar redutor que foi gerado, né, nesses diferentes tempos de incubação com a enzima. Então, aqui tem o substrato, a concentração do substrato que foi utilizado, o tampão, que para essa enzima, né, ela atua em pH 6, é o ideal para você ter a protonação correta, a estrutura correta dessa enzima, do sítio catalítico. E aqui a quantidade de amostra que foi utilizada, que a gente também precisa levar em conta. Então, desses valores aqui também, outra questão que eu vou pegar aqui é que o volume de amostra, tanto para um quanto para outro, foi de 25 microlitros. Né? Porque a gente também vai precisar disso aqui no ensaio, tá? Volume de amostra, ensaio. 25 microlitros. E aqui a mesma coisa, né? Aparentemente, para os dois insetos, utilizou-se o mesmo volume. Eu precisaria usar o mesmo volume aqui para todos os dois insetos? Não, você poderia usar volumes de amostra diferente, mas você tem que garantir aqui que o volume final vai ser de 100 microlitros, tá? E você precisa também utilizar o mesmo volume de amostra para todos os tempos de incubação, né? Porque senão isso não é comparável. Né? Você quer sempre ver quanto que a mesma quantidade de enzima em diferentes tempos aqui vai gerar de produto. Então, para os diferentes tempos, o volume de amostra tem que ser o mesmo. Para diferentes amostras, não necessariamente. Eu poderia colocar aqui só 20, ou 10, ou 15 microlitros de amostra. Lembrando que eu teria que completar aqui com um volume maior de tampão para obter os 100 microlitros finais, para que isso seja comparável à minha curva padrão. Tá? Outra questão aqui é a diluição das amostras. Vocês podem observar também que a diluição é diferente. Novamente, talvez nesse caso aqui não fosse uma condição, né, mas as amostras foram diluídas dessa maneira. Lembrando que as absorvâncias que você obtém para suas amostras, ela precisa estar dentro da linearidade que você consegue garantir para a tua curva padrão. Tá? Então, a gente vai pegar esses resultados aqui. E o que a gente precisa daqui? A gente vai ver a quantidade de produto gerado em relação ao tempo que o substrato foi incubado com a enzima. Então, eu vou precisar da absorvância e do tempo. Tá, eu vou pegar aqui já da planilha por causa dessa questão aqui do ponto, né, que eu preciso que seja ponto vírgula, né? Enfim, então, eu tenho aqui, ó.
Então, para o cupim, deixa eu pegar assim, né? Fica já bonitinho. Ó, tirar isso aqui. Preciso disso, né? Então, ok. Então, eu preciso fazer aqui. Eu vou ver aqui a absorbância, né? Em relação ao tempo, né? Ou seja, o quanto que a minha absorbância está aumentando, ou seja, a quantidade de produto que está sendo gerado ali na minha amostra em relação ao tempo. Acho que a gente já pegou todas as informações aqui que eu precisava. Ah, não, a diluição. A diluição também a gente vai precisar, né? Então, eu vou colocar aqui também a diluição. A diluição da amostra. Diluição de 50 vezes. E esse aqui, a diluição é 20 vezes. Diluição de 20 vezes. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular novamente, você pode colocar aqui, botar a figurinha aqui também para observar já a linearidade. Muitas vezes no laboratório é interessante a gente fazer isso, né? Porque aí você já vê se, porque aqui tá tudo linear, mas às vezes no laboratório você precisa observar se tem algum ponto, né, que ficou fora da curva. Então, por isso que às vezes a gente costuma fazer as replicatas técnicas, né? Porque, se necessário, você pode retirar esse ponto que ficou fora da curva, porque pode ser atribuído algum erro de pipetagem, né? Isso acontece muito, é corriqueiro ocorrer isso no laboratório. Então, por isso que é importante as replicatas, porque aí você não perde um tempo, entendeu? Você pode perder tipo, só uma replicata dentro daquele tempo, mas não o tempo em si. Ok, então aqui a gente vai ter uma absorbância em 550. E aqui a gente tem, no caso, eu escolhi botar o tempo em horas. Isso aqui é outra coisa, é o que eu sempre venho falando. A gente tem que observar sempre a unidade de medida, qualquer unidade que você está utilizando. Porque que eu vou fazer assim, porque é ao mesmo tempo, tá? Deixa eu até observar se é isso mesmo. 0, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, e 1 é ao mesmo tempo. Então, eu posso botar assim. Ó. O que eu estava falando? Eu esqueci o que eu estava falando, mas uma coisa que a gente já pode observar aqui é que existe uma diferença entre as amostras, ó. Por isso que é importante a gente fazer essa curva. Olha aqui o ponto inicial. Aqui a absorbância inicial dessa amostra aqui é 0,150, ou seja, já tinha algum açúcar redutor ali no ponto zero que não foi gerado pela presença da enzima. Então, isso tem que ser considerado na tua amostra, porque senão você pode atribuir um valor de atividade muito maior que não existe ali. Porque no próprio tempo zero, você já tem uma absorbância alta. E isso aqui é devido à natureza da tua amostra, não tem nada a ver com a atividade enzimática, né? Porque isso aqui é o tempo zero, ou seja, a sua enzima nem agiu aqui nessa amostra. E aqui, como vocês podem observar, a absorbância ela é menor, tá? Absorbância no tempo zero, né? Ah, lembrei o que eu estava falando, né? Eu estava falando sobre unidade de medida. É que tem que sempre observar, porque, por exemplo, a atividade enzimática é micromol por minuto, ou nanomol por minuto. Então, se você está plotando aqui e calculando essa inclinação por hora, você já tem que levar em conta que você vai ter que converter isso. Você precisa converter porque senão você está calculando a produção de nanomol por hora. Isso não significa
você não consegue converter isso para... Não, consegue, né? Você consegue converter isso só levando em consideração os minutos. Mas isso não é correspondente diretamente a 1, né? Você precisa converter isso para minuto. Então, você tem duas opções. Ou você plota isso aqui em hora e depois considera no cálculo final que você precisa transformar isso em minuto, ou você já pode transformar isso aqui em minuto. Aí você colocaria aqui 60, 120, 180, entendeu? Aí você já colocaria aqui, aí ficaria absorbância por minuto, não absorbância por hora. Tá? Então, isso fica a critério como preferirem fazer, né, os cálculos. Aí, vamos lá, né? Aqueles parâmetros que a gente sempre precisa definir aqui. Calcular. Então, eu vou colocar aqui para a gente conseguir calcular aqui. Tá. Acho que vai ser mais fácil eu mesmo selecionar, né? Então, aqui a correlação, agora olhando aqui para esses dados. Interseção, vou apagar aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, o primeiro, a gente precisa dos valores de Y e os valores de X. Só a gente olhar para o nosso gráfico, né? E aqui é a mesma coisa. Para calcular a inclinação, os valores de Y e, ponto e vírgula, né? E os valores de X. Aí, aqui a gente tem absorbância por nanomol de glicose. Não, aqui a gente tem absorbância por horas. Não é isso? Absorbância por horas. Então, a gente tem que fazer aqui a mesma conta para esse aqui também. É só observar aqui, sim. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Que a cada hora você tem um incremento de 0,081 na absorbância. E aqui, que a cada hora você tem um incremento de 0,031 na absorbância. Tá? Então, novamente, a gente vai conseguir correlacionar esses valores aqui com o que a gente obteve aqui na curva padrão. Ou fazendo uma regra de 3, ou apenas dividindo, como eu já ensinei para vocês. Vou pegar esse valor e dividir aqui pelo valor da absorbância. O que isso aqui significa? O que esse valor aqui significa, né? Aí, novamente, vamos olhar para as unidades. Agora eu descobri que eu posso usar isso aqui, né? Então, eu posso rabiscar aqui mesmo. Eu estou dividindo a absorbância. Eita, finge que isso aqui é um B. Absorbância por hora por absorbância nanomol de glicose, né? Então, para dividir, a gente já sabe que multiplica e inverte esse. Então, você teria nanomol de glicose por absorbância. Tá? Isso considerando o quê? A divisão desse valor aqui, absorbância por hora. Meu Deus, esse H aqui tá lindo, né? Absorbância por hora por absorbância por nanomol de glicose. Então, aqui nessa divisão, cortando esses valores, a gente já sabe o quê? Nanomol por hora. Então, esse valor aqui, vou apagar aqui só para não ficar rabiscado. Esse valor aqui, ele está em quê? Em nanomol de glicose por hora. Aí, é aquela questão que eu falei para vocês. Isso aqui significa o quê para a gente? No momento, a gente precisa converter, porque nanomol de glicose por minuto, a gente sabe que é 1001. Mas nanomol de glicose
por hora não. Então, a gente precisa saber quanto que é o valor por minuto, né? Então, você teve 91,99, 91,94 em 60 minutos. Em 1 minuto, né? Vai ser esse valor aqui, dividido por 60. Então, na verdade, você tem aqui, em termos de atividade, ou seja, de miliu, a produção de 1,53, isso aqui sempre muda, né? Nanomol por minuto. Tá? No caso aqui, né? Nanomol por minuto. Aqui eu coloquei de glicose, né? Até por causa da curva padrão, né? Mas aqui, na verdade, é nanomol de açúcar redutor, né? Porque esse está medindo açúcar redutor. Então, vou colocar aqui nanomol de produto por hora. Nanomol de produto por minuto. Aí, a primeira pergunta lá, né, que a gente tem aqui é a concentração da atividade enzimática, ou seja, quanto é por microlitro de amostra, né? Então, a gente tem que levar em consideração tanto a diluição da amostra, quanto o volume de amostras que a gente usou. Porque o que acontece? Você está produzindo 1,53 nanomol de produto por minuto quando você utiliza 25 microlitros de amostra. Mas a gente precisa saber quanto nanomol de produto está sendo gerado por minuto em 1 microlitro de amostra. Então, para a gente saber esse valor aqui em milil por microlitro, isso sempre vira milil por microlitro, a gente precisa, né, dividir esse valor aqui também pelo valor que a gente utilizou no ensaio, né? Ou seja, isso aqui em 25 microlitros. Se eu quiser saber em 1 microlitro, eu tenho que dividir esse valor. Então, aqui já está em milil por microlitro. Mas a gente tem que lembrar que houve uma diluição da amostra. Então, novamente, ou você considera aqui o 25, né? E considera a diluição aqui, ou você vai precisar multiplicar esse valor aqui, né? Você precisa considerar a diluição. Então, aqui você tinha, para obter, né, milil por microlitro, você precisa dividir pelos 25 microlitros que você usou como amostra, mas também precisa considerar a diluição. Por isso que eu coloquei esses valores aqui, ó, de 25 e 50. Então, para essa amostra aqui de cupim, vou ressaltar isso aqui, por microlitro, da maneira que a amostra foi preparada, a gente tem 3,06 milil por microlitro, tá? Então, esse aqui é o valor aqui para a amostra de cupim. Deixa eu ver aqui. Eita, cadê? Não tem aqui, não. Tá aqui, 3,06, certinho. Só dando uma conferida, né? Tá, então aqui eu vou fazer as mesmas contas, então eu vou só colocar aqui, porque é o mesmo racional, tá? A gente só tem que conferir se as coisas estão dividindo da maneira certa. Esse aqui eu não tinha fixado, é o que a gente precisa dividir pelo valor da curva padrão. Aqui eu dividi por minuto também, porque aqui está em hora. E aqui a diluição é diferente, né? O volume de amostra é o mesmo, então 25, mas a diluição aqui é 20. Então, aqui tem que ser 20. Então, aqui a gente já sabe que a gente tem, em termos de atividade enzimática,
uma atividade de 3,06 milil por microlitro para as amostras de cupim e uma atividade de 0,46 milil por microlitro para as amostras de besouro. Então, vamos lá completar a nossa tabelinha, porque a gente já tem aqui, né, essa resposta aqui desse valor. Ai, você... Sim. Poderia estar até... Aí a próxima pergunta, né, que ele pede também para a gente calcular a atividade enzimática por animal. Então, nesse caso, ou seja, milil por animal. Então, nesse caso aqui, você precisa considerar o preparo da tua amostra lá no início. Porque no caso do PIN, né, a gente dissecou 40 tubos digestivo e homogeneizou em 0,5 ml. Ou seja, isso aqui você tem uma determinada diluição, uma quantidade de insetos que você usou. Então, se você quer saber a quantidade de atividade, né, enzimática para cada inseto, você tem que levar em conta, né, a forma como essa amostra foi preparada. Então, vamos lá. Se a gente tem 3,06 milil por microlitro, a primeira conta que você tem que levar aqui são os 500 microlitros, né? Esse valor é por microlitro, mas a tua amostra total tem 500 microlitros. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 500. Então, e multiplicar por 500. Mas isso aqui seria o total de atividade que você tem ali. Se você quer saber por animal, você tem que saber quantos intestinos você diluiu nesses 500, que foram 40. Então, por animal, você tem uma atividade de 38,31 milil. Tá? Então, aqui, microlitros e um número de animais. A mesma coisa você vai fazer aqui para o outro. No entanto, aqui, o preparo foi diferente, né? Porque foi em 2.000 microlitros e o número foi 50. Então, você já repara aqui que o número de milho, né, por animal, ele é menor aqui para o besouro também. Quando você descarta, né, descarta não, né, quando você padroniza aqui por animal, ou seja, que você já não tem mais a influência da maneira com a qual você preparou sua amostra, ainda assim você, né, vê que o número de milho por animal, ela continua sendo menor no besouro em relação ao cupim, né? Por microlitro era menor também, mas milho por animal continua sendo menor. E aí, a última questão, ele pede para você calcular a atividade específica. Então, a atividade específica, no caso desse exercício aqui, né, ela vai funcionar como um padronizador, né? Porque a gente quer entender qual desses insetos ele é melhor para estudar a atividade celular. Pela atividade, a gente consegue ver que o cupim tem uma atividade maior. Mas isso poderia ser o caso do besouro ter uma atividade maior. Só que aí a gente tem que levar em conta a questão do tamanho desses insetos. Porque, por exemplo, se eu estou considerando que eu quero estudar, né, a atividade
de celulares, né, no organismo que é mais interessante, ou que essa proteína ela é sintetizada, produzida, expressa de uma maneira maior, eu tenho que levar em conta a atividade específica, porque ela vai funcionar como um padronizador, ou seja, você vai ter a relação em quanto de atividade daquela enzima você vai ter por miligrama de proteína, micrograma de proteína ou por massa de proteína. Ou seja, quando você tem uma determinada massa daquele inseto, quanto de massa de proteína daquele inseto, quanto de atividade você tem naquela massa de proteína, né? Ou por micrograma ou por miligrama. Então, isso te ajuda a padronizar para saber realmente em qual desses organismos a atividade ela é importante, a atividade celular é importante. Porque, por exemplo, no caso do besouro, poderia até ter uma atividade maior, não é o caso, mas poderia ser maior. Mas a gente tem que lembrar que o besouro é um inseto muito maior do que o cupim. Então, isso significa que quando você está calculando a atividade, você está colocando na sua amostra uma massa de proteína muito maior. Entendeu? Então, quando você faz essa padronização, essa relação da atividade com a massa, você consegue padronizar isso. Então, eu vou olhar aqui na tabela, né? Ah, tá, esse valor aqui também a gente precisa ainda passar para cá. Eu queria olhar aqui qual que era o valor, né? Estava pedindo miliu por miligrama, miliu por micrograma, como que estava pedindo o valor de atividade específica. Então, é miliu por miligrama de proteína. Então, vou só copiar esse valor aqui. Então, esses valores, a gente poderia colocar arredondado, tá? A gente vou deixar assim agora, porque já coloquei aí, então, vou deixar assim. Então, a gente quer atividade específica em mil por miligrama. Miliu por miligrama de proteína. Tá? Os valores que a gente tem, eles estão em micrograma de proteína por microlitro. Então, isso significa que você vai ter que fazer uma correlação levando em conta tipo, você pode ter que fazer uma conversão, você vai ter que converter esse valor aqui em miligrama, né? Então, uma das formas de você fazer isso é você tem 14,5 microgramas por microlitro, se eu quisesse isso em miligramas, né? Eu teria que dividir esse valor aqui por mil. Então, na verdade, eu tenho 0,014 miligramas de proteína por microlitro de amostra. E aqui a gente teria que fazer a mesma coisa. Né? Se eu quero saber miliu por miligrama de proteína, então eu preciso pegar esse valor aqui, miliu por microlitro, e dividir por esse valor aqui. Eu não estava achando, gente, desculpa. Eu não sei porque eu tirei meus óculos. Vamos aqui. Vou dividir por esse valor aqui. Tá? Então, deixa eu até conferir aqui, 211, tá? Aqui vai dar mais ou menos, arredondando. Aqui, novamente, é a questão das unidades, né? Você está dividindo miliu por microlitro por miligrama por microlitro, você inverte, corta os microlitros, você vai ter miliu por miligrama de proteína.
milhão por microlitro. Tá. Dividido, né, por... Então, aqui a gente tem o valor de atividade específica. E aí, quando a gente faz essa normalização, a gente observa o que a atividade no cupim, ela não é poucas vezes maior do que no besouro. A atividade celulósica no cupim, ela é muito mais importante do que a atividade celulósica no besouro, né, tio? Porque a gente está olhando aqui a atividade específica. Então, é esse valor aqui de atividade específica a qual te ajuda a normalizar essas questões, que é propriamente o que a gente tem que olhar para fazer esse tipo de decisão. Onde aquela atividade é mais importante, ou qual inseto que você utilizaria para escolher, né? Ou qual inseto você escolheria para fazer o estudo de atividade. Eu não vou ficar repetindo, mas, né, porque nas aulas teóricas isso está muito bem exemplificado. Essa questão, né, da atividade específica. Então, por aqui, qual dos organismos você usaria como modelo para estudos celulares de invertebrados? E por quê? Provavelmente a gente usaria o cupim, porque a atividade específica é muito maior. Então, após fazer a normalização, você entende que a atividade celular nesse cupim, né, para esse inseto, ela é muito mais importante, porque é uma atividade, assim, você consegue ver que é uma atividade realmente alta. Quando você olha só a atividade por animal ou a concentração, você não consegue perceber tanto essa diferença. Mas quando você faz a normalização, essa diferença ela fica muito clara. E exatamente por isso, porque os insetos eles têm tamanhos diferentes, né? Ou seja, eles têm massas proteicas diferentes. Então, você consegue ver aqui que para cada miligrama da proteína de cupim, para cada miligrama, você tem 200 miliU de atividade celular. E para esse aqui, para cada miligrama, você tem, né, quase 5 miligramas, né, quase miliU. Então, você consegue fazer essa correlação aqui, né? Entre esses dois insetos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro como que a gente faz esses cálculos em laboratório. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que eu posso, depois eu vou olhar e, de repente, consigo responder, né, algum aspecto que não tenha ficado muito claro. Mas, para a gente fazer os cálculos de atividade específica e cálculo de proteína em laboratório, geralmente a gente utiliza essas metodologias. Essa é a maneira mais comum, a maneira mais, vamos dizer também, que é robusta, né? A única coisa que não foi colocada aqui é a questão das replicatas técnicas, né? Que você precisa fazer uma média dos valores, mas o racional é o mesmo. E então eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente ainda vai ter outros exercícios também que a gente vai resolver, para quem quiser saber um pouco mais sobre purificação de enzimas. Ao longo da disciplina, a gente ainda vai ter bastante conteúdo por aqui. Então, quem tem interesse, né, por esses conteúdos, fica aí ligado nas aulas teóricas, nas aulas de resolução de exercício, e foi um prazer, né, fazer essa aula aqui para vocês. Espero que vocês gostem e até a próxima.